Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nós nos reunimos neste início do dia de uma sexta-feira santa para fazermos a nossa caminhada penitencial. Nós vamos então imaginar também Cristo está conosco e nós o acompanhamos nessa caminhada que é a caminhada de salvação e de libertação. Durante toda a Quaresma, nós meditamos a campanha da fraternidade e fome, dai-vos vós mesmos de comer, como acabamos de cantar. Então, nesse popular e piedoso exercício da Via Sacra, nós queremos acompanhar os passos de Jesus, carregando com ele a cruz até o Calvário. Mas nós queremos, nessa caminhada, refletir também sobre as cruzes que muitos de nós carregamos, tantos irmãos e irmãs. A cruz da fome, a cruz da violência, a cruz da desigualdade, a cruz da miséria, a cruz de tanto sofrimento dos doentes, dos encarcerados, da população de rua, das mulheres, das crianças, daqueles que são vítimas de tantas situações que ferem o coração de Deus. Então nós vamos iniciar ouvindo esse texto aqui de São Mateus, que inspira a nossa reflexão e a nossa caminhada. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e as multidões das cidades o seguiam a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía a tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram: este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar alimentos na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não é necessário, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas disseram-lhes: não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-os. Disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou. Partindo em seguida os pães, deu aos seus discípulos para que distribuírem ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e de pedaços que sobraram, recolheram-lhe 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Este texto de São Mateus para nos inspirar na nossa caminhada nesta manhã de sexta-feira. Então vamos iniciar a nossa caminhada com Jesus junto ao mar. Yeah.
perguntou: e o que vão fazer com Jesus, que chamam de Messias? Todos gritam: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. É um problema de vocês. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pilatos lava as mãos e manda crucificar o inocente. No texto do Evangelho que refletimos, vimos que os discípulos queriam lavar as mãos diante da multidão faminta, querem dispensá-los para que vão comprar seu próprio alimento. Quantas vezes também nós lavamos as mãos diante de nossos irmãos e irmãs famintas e declaramos a responsabilidade aos governantes, às organizações de serviço humanitário, associações de caridade? Não queremos nos comprometer? Muitas vezes julgamos e condenamos as pessoas simplesmente porque discordam de nossa opinião. Pensem diferente de nós, seja pela sua religião, posição política, ideologia e modo de viver. Para refletirmos, tenho sido omissa diante das pessoas que padecem pela falta de pão? Condeno as pessoas porque pensam e vivem de modo diferente de mim? Senhor Jesus, abre nossos olhos para vermos as situações dos mais pobres e excluídos. Que nosso encontro com os mistérios de vossa paixão, morte e ressurreição reavivem em nós uma fé ativa, de mãos operantes, que se abrem para a prática da justiça e da misericórdia.
Despedidas, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta de Jesus. Tiraram a roupa dele e o vestiram com um manto vermelho. Depois, desceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram dele, dizendo: Salve o rei dos judeus! Cuspiram nele e, pegando a vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho e o vestiram de novo com as roupas dele. Daí o levaram para crucificar. A fome é a cruz que pesa sobre os ombros de milhões de brasileiros. Mas no Brasil não falta alimento. A cada ano, o país bate recorde de produção, dentre os quais milho, soja, trigo, cana-de-açúcar, carne. O que falta então? Falta olhar para o outro como irmão, ver as suas necessidades e repartir para que ninguém passe fome. Quantas e quais cruzes que mais pesam nos ombros dos irmãos e irmãs em minha comunidade? Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Mas ele estava sendo transpassado por causa de nossas revoltas, esmagados por nossos crimes. Caiu sobre ele o castigo que nos deixaria quites, e por suas feridas é que veio a cura para nós. Todos nós estávamos perdidos como ovelhas, cada qual se desviava pelo seu próprio caminho, e Javé fez cair sobre ele os crimes de todos nós. Sob o peso da cruz, Jesus cai por terra. Bem-nos para pensar em tantos irmãos e irmãs que estão brotados, doentes ou enfraquecidos pela desnutrição, pela falta de alimentação adequada. Viver com fome a ponto de perder a própria dignidade, arrastar-se pela rua, revirar ao lixo, morrer de fome, não é algo natural ou desejado por Deus. É um fenômeno social produzido pela sociedade que gera a desigualdade. É um projeto de manutenção da miséria em vista da perpetuação do poder. Para refletir, em nossas escolas, inúmeras crianças e adolescentes têm dificuldade em aprender porque lhes falta alimentação adequada. O que posso fazer para ajudá-los? O que posso fazer para ajudá-los? É a nossa reflexão da terceira dor. O que podemos fazer por nossas crianças? Sabemos que muitas delas, inúmeras vezes, vão para a escola somente pela alimentação, porque lá na escola terão a certeza que encontrarão uma merenda, uma comida digna para comer.
E isto impacta muito no seu desenvolvimento, na sua aprendizagem. Aí muitos chegam na adolescência e falam assim, eu não quero aprender mais. Mas se nós conhecermos desde a primeira infância, tivermos um pouquinho de conhecimento sobre nutrição, sabemos como é importante uma alimentação digna desde o nascimento. O que podemos fazer para ajudar as nossas crianças a não irem para a escola simplesmente pelo fato de quererem comer melhor? O que falta cuidar da nossa sociedade? O que falta bater as portas das nossas casas e procurar por nossas crianças? Quando encontramos com elas pelas ruas perdidas, com suas mochilas nas costas, no horário de aula, o que podemos fazer por elas? O que podemos fazer para poder prevenir a violência que tanto agora tem assustado as nossas escolas? A violência que chega às escolas é reflexo de toda a nossa sociedade, de toda uma esfera social, das casas, do governo, é responsabilidade de todos nós. O que podemos fazer por nossas crianças? Porque da vossa Santa Cruz remistes ao mundo. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada há de atravessar-lhe a alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Todos nós queremos ir ao encontro de Cristo. Quantas vezes o buscamos nos sacramentos, especialmente na Eucaristia. Buscamos a vida em Cristo. Mas como falar de vida se não há pão para todos? Por isso, aqueles que se reúnem ao redor de uma mesa para receber o corpo e o sangue de Jesus têm que se tornar testemunha de doação para todos, dividindo os seus bens. Uma Eucaristia que nutrisse a vida espiritual do cristão, sem torná-lo sensível à fome de milhões de pessoas que convivem com ele. Não corresponderia às intenções de Cristo ao instituir este sacramento. Para refletir. A comunhão com Jesus na Eucaristia me faz mais comprometido e comprometida a partilhar o pão com quem tem fome? Senhor Jesus, olhai para a vossa igreja, que peregrina nessa terra, rumo para o reino definitivo, que possamos levar a sério a vossa ordem. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ajuda-nos a ser continuadores da vossa missão, agir concretamente para socorrer os famintos e superar o flagelo da fome em nosso país.
Quarta estação. Simão Cirineu ajuda a carregar a cruz. Vós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz revistes o mundo. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Então, chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ainda há muitas pessoas, irmãos e irmãs, nossos agentes de pastoral, membros da Sociedade Vicentina e outras instituições de caridade, que ajudam a saciar a fome. São novos sirineus. Cada vez que alimentamos um irmão faminto, estamos aliviando o peso da sua cruz. Estamos ajudando Jesus a levar sua cruz. A exemplo de Simão Cirineu, ele mesmo diz: todas as vezes que vocês fizerem isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Pensar em algum irmão ou irmã cujo peso da cruz eu poderia ter aliviado e não fiz. Sexta estação. Verônica enxuga a face de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz revistes o mundo. Todavia, eram as nossas dores que ele carregava. Eram as nossas dores que ele levava em suas costas. E nós achávamos que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado. Mas ele estava sendo transpassado por causa de nossas revoltas, esmagado por nossos crimes. Uma mulher irrompe pela multidão e vai ao encontro de Jesus e enxuga a sua face, suada e ensanguentada. No pano fica estampado o rosto de Jesus. Verônica significa imagem verdadeira. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, resplandecente de beleza. Mas essa imagem está desfigurada. Quantos rostos tristes, marcados pelo sofrimento, pela desilusão, pela doença, pela fome. É nossa missão enxugar as lágrimas desses rostos, para que em cada uma face humana voltem a brilhar o sorriso e a alegria, resplandecendo a verdadeira imagem divina, a dignidade de filhos e filhas de Deus. A cada gesto de caridade que praticamos, Jesus estampa a sua face em nosso coração, tornando-nos outro Cristo, sendo capazes de amar como Ele amou. Para refletir. Quantas vezes, andando pelas ruas, encontro pessoas com o rosto triste, marcado pelo sofrimento? Qual é a minha atitude diante dessas pessoas?
esta estação. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Veja o meu servo, eu coloquei sobre ele o meu espírito, para que promova o direito entre as nações. Ele não gritará, nem clamará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não quebrará a cana que já está rachada, nem apagará o pavio que está para se apagar. Promoverá fielmente o direito, não desanimará, nem se abaterá, até implantar o direito na terra e a lei que as ilhas esperam. A segunda queda é mais dolorosa. Um dia sem comida pode-se até suportar, mas a escassez de alimento vai se prolongando. Dias vão passando e a fome cada vez mais atroz. Muitos chegam ao ponto de roubar para matar a fome. Certa vez, uma mãe dizia que dava um pouco de cachaça às crianças para elas dormirem e não sentirem fome. Que tristeza! São as quedas repetidas ao longo do caminho. É o desespero que vai tomando conta. É preciso lutar por uma sociedade mais justa e solidária, onde haja emprego, condições de trabalho e salário digno, para que nossos irmãos e irmãs possam se reerguer do chão onde caíram. Para refletir. Na minha comunidade, existem pessoas com doenças físicas ou mentais por falta de água potável ou uma alimentação saudável? Senhor Jesus ressuscitado, ensinai-nos a sempre buscar as coisas do alto. Dai-nos coragem para negarmos o que nos afasta de vós e abraçarmos as coisas que de vós nos aproximam. Ficai conosco, Senhor. Batei-nos a porta e dai-nos a graça de atendermos, abrindo a porta e ceando convosco. Nesta mesa da vida, ninguém seja excluído, ninguém seja desprezado, ninguém passe fome ou sede. Jesus fala às mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz bendistes o mundo. Uma grande multidão do povo o seguia. E mulheres batiam os peitos e choravam por Jesus. Jesus, porém, voltou-se e disse: mulheres de Jerusalém, não chores por mim, chore por vocês mesmas e por seus filhos. Porque os dias virão em que se dirá: felizes das mulheres que nunca tiveram filhos, dos ventres que nunca deram à luz e dos seios que nunca amamentaram. Certa vez, Dom Luciano dizia que no tempo da Quaresma e Semana Santa nós nos comovemos diante das cenas dos sofrimentos e morte de Jesus. Muitos até chegam a chorar. Jesus não sofre mais, está ressuscitado, vivo em nosso meio. Quem sofre é o povo. É preciso que aprendamos também a nos comover diante do sofrimento de tantos irmãos e irmãs.
O verdadeiro seguidor de Jesus não pode ficar indiferente às cruzes da injustiça que pesam nos ombros de tanta gente. Quando tem notícia de alguém que sofreu alguma injustiça em sua vida, fica indiferente ou procura a pessoa para me inteirar da situação e ajudar? Senhor Jesus, ao contemplar-vos carregando a vossa pesada cruz, contemplamos nossos irmãos e irmãs que padecem sob o peso da cruz da fome. Fazei crescer em nós o senso da partilha, da solidariedade, que sejamos capazes de dar um pouco do que temos para quem nada tem e buscar uma sociedade justa e fraterna para nós. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz serviste o mundo. Ele não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem do sofrimento e experimentado na dor. Como indivíduo de quem a gente esconde o rosto. Ele era desprezado e nem tomamos conhecimento dele. A terceira queda já é humilhação total. Muitos irmãos nossos vivem à margem da sociedade, sem emprego, sem recursos mínimos, sofrendo a carência de tudo que é essencial para a sua sobrevivência. Dessa forma, resta-lhes descer a mais vil condição do ser humano e pedir por esmola aos passantes, que muitas vezes fingem não ver o irmão suplicante aos seus pés. Imagem que cada vez mais frequente em todos os lugares em que estamos. Para refletir, é comum ver as pessoas caídas ao longo do caminho e que não conseguem se erguer sozinhas, seja por causa da fome, da dependência química, do alcoolismo e outros males. Eu estou disposto ou disposta a dar a mão a estas pessoas e ajudá-las a se reerguerem? Estação. Jesus é despojado de suas vestes,
Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Os soldados repartiam as roupas dele em 4 partes, uma parte para cada soldado. Deixaram de lado a túnica. Era uma túnica sem costura, feita de uma peça única de cima embaixo. Então eles combinaram: não vamos repartir a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Para os judeus, a veste é sagrada. Estar desnudado é a pior das humilhações. Ainda hoje, em nossa cultura, a veste tem um significado, expressa a dignidade da função exercida. Olhe a vestimenta dos sacerdotes, e a toga dos magistrados, a farda dos militares. O despojamento das vestes de Jesus quer significar que muitos de nossos irmãos e irmãs são despidos de sua dignidade de ser humano, quando lhes são roubados os direitos, cultura, educação, casa, trabalho, salário, comida, roupas, etc. Para refletir, qual a minha atitude diante dos pobres que são explorados e têm seus direitos negados, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras? Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas Jesus não tomou. Eles o crucificaram e repartiram as roupas dele, fazendo um sorteio para ver a parte de cada um. Era 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. Nunca se falou tanto em liberdade em nosso país e nunca se viu tanta gente presa na cruz da fome, da ignorância, da dependência química, dos vícios, do ódio, da mentira e de tantos outros males. São tantos e tantas, com pés e mãos atados, sem poderem se mover. Quantos trabalhadores foram obrigados a votar no candidato do patrão, sob ameaça de perderem o emprego? Quantos desempregados batendo a porta das empresas e não encontram trabalho? Quantos dependentes químicos que não conseguem se livrar do vício? Quantos pais de família que não conseguem se libertar do alcoolismo? Quantos dependentes compulsivos da internet e das redes sociais? Todos esperam a nossa ajuda para se libertarem dessa cruz de sofrimento. Para refletir. Tenho vivido a verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus, ou me deixo contaminar pela opinião alheia, pelas mentiras e pelas coisas fúteis?
segunda estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Já era mais ou menos meio-dia. Uma escuridão cobriu toda a região, até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. Então, Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Jesus morre pregado na cruz. Morte legalizada. Nós temos uma lei e segundo a lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Pensemos na lei que é autorizado compra de arma de fogo que foram feitas para matar. Leis que permitem retirar os direitos dos trabalhos, aumentando a miséria e a fome. São Zernão dizia a ambição de bens alheios lança a mão de argumento apaixonado sobre protesto de defesa própria, para que o indefeso ou inocente que possua alguma coisa venha a perdê-la. De acordo com as leis, esta é a pior das violências, porque aquilo que é tomado pela força pode ser recuperado, mas o que se toma sobre o amparo da lei não se pode recuperar. Glórie-se quem quiser dessa injustiça, mas fique sabendo que é o mais miserável dos homens, aquele que se enriquece à custa da miséria alheias. Refletir. Como cristão, posso me curvar diante de leis que não favorecem a vida? Senhor Jesus, conduze-nos no caminho do despojamento de nossas falsas seguranças e ensinai-nos a sermos mais humanos, fraternos e solidários com os desempregados, sem terra e ameaçados sempre pelo flagelo da fome e da desnutrição. Abençoai todas as pessoas, grupos, instituições e organizações que lutam e se esforçam para que haja terra, teto e trabalho para todos. Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ao entardecer,
como era dia de preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia. José encheu-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado que Jesus já tivesse morrido. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus já estava morto. Depois de informado pelo oficial, Pilatos mandou entregar o cadáver a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus, o corpo da cruz e o enrolou no lenço. Descido da cruz, o corpo de Jesus é colocado nos braços de sua Mãe Santíssima, retrato fiel de tantas mães que choram a perda de seus filhos, vitimados pelas drogas, pela violência, que extermina a juventude, pela doença e pela fome. Imagem de Nossa Senhora da Piedade, padroeira da pastoral da sobriedade, que tem ajudado tantas pessoas a se libertarem da cruz dos vícios. Para refletir. Para refletir. A doença normalmente mergulha as pessoas na solidão, pois afasta do convívio dos demais. Tenho procurado visitar os doentes e idosos para ser junto deles uma presença reforçadora. Quarta estação. Jesus é sepultado. Nós nos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Era o dia da preparação da Páscoa e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham ido com Jesus desde a Galileia foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus tinha sido colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. O sepultamento de Jesus às pressas, por ser véspera do sábado, dia sagrado para os judeus, nos traz à memória tantos entes queridos que foram vitimados pela pandemia da Covid-19. Muitos de nós tivemos que sepultar às pressas membros de nossas famílias, sem sequer ter tempo para nos despedir deles. Tantos sepultados por Jesus, sem as devidas homenagens e despedidas que gostaríamos de prestar-lhes. Tantas dessas vidas ceifadas precocemente, tantos corpos enterrados em valos comuns. Aprendamos a lutar pela dignidade da vida humana em todas as suas etapas, desde a gestação até a morte natural humanizada. Para refletir.
lembremos tantas vítimas, tantos parentes, tantos conhecidos que foram sepultados sem mesmo nós pudermos estar presente. A morte de Jesus nos deu a nova vida. De São Paulo, quer com ele vamos, quer com ele morramos, com ele ressuscitaremos. Para essa caminhada com Jesus esta manhã, lembremos, repetimos tantas vidas, tantos entes queridos, pertinho de nós, dentro de nossa própria comunidade. A nossa esperança está em Cristo Jesus, o crucificado, o ressuscitado. Vamos a Ave Maria, pedindo um pouco no momento, vimos Jesus morto no colo de Maria. Maria pega seu filho nos braços, já sem vida. Vamos a Ave Maria por tantas mães que sofrem, por nós também, passando por esse momento. Estamos passando, e Jesus passou conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao fundo, levaram o aroma que tinham preparado. Encontraram revelação do grupo, mas não encontraram o corpo do Senhor. As mulheres vão ao túmulo para preparar melhor o corpo sem vida de Jesus. Mas elas verão que a morte não tem a última palavra e que Jesus está vivo novamente. É na ressurreição de Jesus que se fundamenta a nossa fé. Por isso, devemos proclamar com a nossa boca e com a nossa vida: Cristo vive. Na luz do ressuscitado, os nossos sofrimentos são transfigurados onde havia morte. Agora há vida. Onde havia luto, agora há consolação. Ao abraçar a cruz, Jesus deu sentido aos nossos sofrimentos. Peraí, gente, peraí. Eu ainda vou fazer uma coisa antes de vocês enterrar, porque vocês vão ter que desenterrar ela no casinho. Por isso, mesmo em meio a todos os sofrimentos, presentes a todas as inseguranças, a fome, a pobreza, as doenças e tantos outros, tenhamos a certeza de que o Cristo ressuscitado é a única esperança.
Meus irmãos e irmãs, nós estamos então encerrando esse nosso momento, da oração. Queria só que nós tivéssemos atenção para alguns detalhes. Durante a nossa caminhada, vocês viram que a nossa cruz foi sendo acrescida com alguns símbolos, né? Fotos, aqui de maritex, né? Tem vários tipos de fotos aqui. Quem chega pertinho vê, né? De sofrimento, de fome. Lembrando as várias situações que hoje significa a cruz de Jesus. Mas a ressurreição de Jesus traduz a vitória sobre tudo isso. Então agora nós queríamos, eu sei que vocês já, se a gente pudesse deitar a cruz de novo, eu queria assim, que as pessoas quisessem, só que nós vamos tirar os símbolos para lembrar que Jesus ressuscitou e venceu tudo isso. Quando nós fomos colocando esses símbolos, eu lembrei devagarinho, isso, muito obrigado. Só segurar para mim assim um pouquinho, né? Então, quando crucificaram Jesus, Pilatos colocou uma inscrição: foi Jesus Nazaré, rei de Israel, foi a inscrição da morte dele. Nós, ao longo da caminhada, viemos colocando esses símbolos, essas fotos. Então, eu vou pedir que as pessoas que participaram da caminhada, né, viessem um a um, cada um tirasse o símbolo de 2 a 2, né? Que as mulheres também, todo mundo junto, né? Vamos tirar tudo isso da cruz para lembrar que Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Esta cruz é a cruz da libertação. Tal como Jesus venceu a morte, nós também vamos vencer a dor da fome, a dor da miséria, da exclusão, todas essas situações de sofrimento e de morte que nós refletimos durante a nossa vida sacra. Para que, ao olhar para a cruz, a gente lembre que ela foi o instrumento da nossa salvação, da nossa libertação. Por isso nós tiramos todos esses símbolos nesse momento para significar exatamente a vitória de Cristo sobre todo o mal. E do mesmo jeito que Jesus venceu, nós também vencemos. Certamente cada um de nós foi se identificando com a reflexão, com a palavra, não é verdade? E agora a gente tem essa alegria de saber que Jesus é a nossa vitória. Então agora sim, com a cruz, digamos, despida, nós podemos colocá-la, nós vamos afixá-la nesse instante. Isso. Aí podemos então, devagarinho. Pode colocar. Pode descer. Agora pode. Isso. Faz um bocado de passagem. Só puxa para trás um pouquinho. Aí, bom, vamos levantando. Pode levantar. Vai, Paulo. Aqui, só continuar a oração que eu fiz. Cadê a senha? Uma direita aí, vocês. Tá bom. Ó Deus, que a meditação da paixão, morte e ressurreição do vosso Filho abra nossos corações e o prepare para receber nosso inesgotável amor e perdão. Que busquemos sempre mais conversão, saindo da cultura do ódio para a cultura do amor e perdão, manifestando assim o vosso reino, sua misericórdia. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
nós vamos pedir a Nossa Senhora, mais uma vez, que ela nos ajude a viver esses nossos compromissos. Mas antes, nós vamos, quem tem aí, rezar a oração da campanha da fraternidade. Não sei se tem no livrinho, mas eu tenho uma folha aqui que tem. Uma letra muito bonita. Então, quem tem, nós vamos rezar juntos a oração da campanha da fraternidade. Olhando para a cruz e estendendo a nossa mão para a cruz libertadora. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho se encheu de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes, e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiante na ação do Espírito Santo, nós vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado e da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa e, sobretudo, nos abandonarmos, esquecidos e famintos. Amém. Missão da Igreja, respondendo ao apelo do Senhor, de sermos o mundo a certeza, a partilha, milagre do amor. Conversia, nós recorremos, ajudai-nos a fome vencer, recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Nas cidades em todo lugar, que se abra o nosso coração, alegria de poder cantar o pão nosso em feliz oração. Como mestre a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer, recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer, vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Desejo então que vocês tenham uma sexta-feira santa. Vamos em paz e Senhor nos acompanhe. Graças.